pessoa que não se converteu, a pessoa que não foi encontrada ainda salva pelo Senhor, ela é considerada morta pela palavra de Deus. E embora viva para o pecado, ela permanece morta para todo prazer e interesse pela pessoa de Deus. Você vai encontrar um monte de gente que crê em Deus, que convive com você, gente no teu trabalho, na tua família, na tua escola, gente que fala de Deus, gente que até pede oração, mas que ainda está morta em seus pecados, pelo fato de não terem se arrependido desses pecados e não terem dado as costas a esses pecados ainda. Paulo diz que nós estávamos mortos, no versículo 1, para os nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida. É muito interessante essa expressão de Paulo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa palavra mortos, não é? Ela, na língua original, é a palavra necros, da onde nós tiramos a palavra necrotério. A palavra grega, então, que Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever aos Efésios, significa alguém totalmente incapaz. Assim eram todos os Efésios, assim era o próprio Paulo, assim éramos todos nós. Pensa na tua vida antes da tua conversão. Nós éramos necros, nós éramos mortos, totalmente incapazes, totalmente ineficientes, totalmente mortos e sem poder. Agora, lembra de que quando você está pronto para falar de Jesus para alguém, para falar do seu amor por Cristo para alguém, para falar de como você se arrependeu dos seus pecados e os abandonou, e tomou a sua cruz e passou a seguir a Jesus, que é a tua vida hoje, lembra que a tua vida nessa época também era a vida de um morto, como que dentro de um necrotério. Como é a vida de um morto dentro de um necrotério? Ele não tem como tomar decisões, ele não tem como agir por si mesmo, ele não tem como nem mesmo ter vontades próprias, ele simplesmente está ali, totalmente incapaz para aquelas coisas dos vivos. E o tema de Paulo aqui é essa vida espiritual. Embora nós estejamos muito vivos para o pecado, embora nós estejamos muito vivos para as escolhas dessa vida e desse mundo que jaz no maligno, no que diz respeito às coisas de Deus, nós permanecemos mortos, totalmente incapazes, totalmente sem poder. Ou seja, o ser humano que não nasceu para Deus, como a gente leu em alguns versos escritos por João, ele é totalmente incapaz de vir a Deus. Então não adianta você brigar com a pessoa a quem você evangeliza. Não adianta você insistir, querer rachar a cabeça dele e colocar no meio. Não adianta você querer chamar um pastor e pagar para um pastor famoso, evangelista de renome internacional, para evangelizar o teu vizinho. Não vai adiantar de nada. Ou imaginar que se você levá-lo para aquela conferência evangelística, naquela noite, naquele auditório, o ponto não é esse. A tua expectativa e esperança não deve estar no evento, nem no pregador, nem no folheto, nem no método, nem nos passos. A tua esperança tem que estar unicamente naquele que pode trazer vida para aquele que antes estava morto. Quando você estava morto, Ele te deu vida, e você respondeu, e você o recebeu, você o aceitou, você se converteu. Você negou a si mesmo, você se dobrou diante dele, você confessou os seus pecados, você lembrou da tua vida passada e você se entristeceu com aquilo que você lembrou. E você olhou para Cristo e para aquilo que Ele fez na cruz por você em seu lugar, e o amor dele tomando a tua culpa, tomando o teu pecado, te constrangeu. Eu estou narrando aqui aquilo que eu experimentei e que todos os cristãos que eu conheço experimentaram. Esse constrangimento diante da preciosa graça, da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que estávamos até que o Espírito Santo abriu os nossos olhos? Nós estávamos mortos. Quantas vezes não falaram de Cristo para você? E entrou aqui e saiu ali. Aliás, não entra, né? Na verdade, bate, passa por cima, porque se entrasse, mas não entra. Mas no dia em que o Senhor tocou em teu coração e abriu os teus olhos, você então tomou a sua cruz naquele dia. Você negou a si mesmo naquele dia. E você se tornou um discípulo de Jesus. E de lá para cá você tem o amado mais e mais. E tem desejado mais e mais. Ele tem mudado o teu intelecto, a maneira como você compreende sua palavra. Ele tem mudado os teus anseios, os teus desejos.
Você hoje deseja mais dele, por isso você está numa conferência que fala sobre a igreja dele. Você deseja conhecer, você deseja mais da vida dele, do caráter dele em sua própria vida. Ele tem mudado tua mente, ele tem mudado tuas vontades, ele tem mudado até mesmo as tuas sensações, as tuas emoções, os teus afetos. Algo que antes você não nutria e não sentia mesmo por ele. Hoje é algo natural em seu coração, como, por exemplo, a tristeza pelo pecado. Essa tristeza pelo pecado não é natural na vida daquelas pessoas a quem nós evangelizamos. Por quê? Porque elas estão mortas. Elas estão deitadas num necrotério, aos olhos de Deus. E a salvação daquelas vidas é da mesma natureza da ressurreição de Lázaro. Você lembra do Lázaro? Quando Jesus chega diante do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai, e então um cara morto 4 dias envolto num monte de pano, ele começa a andar com uma múmia, e aí tiram os panos dele e todo mundo fica espantado com ele, provavelmente fedendo, né? 4 dias já morto, enterrado. Assim éramos nós, fedidos, de mãos vazias, cheios de pecado, sendo chamados graciosamente pela palavra de Cristo para que recebêssemos a vida.